Oi, pessoal, tudo bem? Bom, faltou a gente falar de sistema reprodutor feminino no nosso conteúdo. Esperem um momento. Alexa, parar de tocar música. Perdão, gente, a Alexa estava aqui tentando interagir com a aula. Bom, então, gente, a gente já viu boa parte do conteúdo de sistema reprodutor quando a gente falou de sistema endócrino. Então, na nossa última aula presencial, deu tempo da gente finalizar o sistema reprodutor masculino e ficou faltando aí o feminino. O que vocês precisam lembrar do feminino, tá? Então, basicamente é o seguinte: lembrar de quais são as estruturas anatômicas do sistema reprodutor feminino externo, do sistema reprodutor feminino interno e as glândulas acessórias. Só isso. Isso vocês também já viram em anatomia nos semestres anteriores. E em fisiologia, o que é importante que vocês saibam? Os processos de ovulogênese, foliculogênese e síntese hormonal, que é uma função muito importante que o sistema reprodutor feminino exerce, beleza? Bom, então para a gente falar disso, eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem do Atlas, só para a gente dar uma relembrada no sistema reprodutor feminino. Isso que vocês já sabem, já estão cansados de saber, mas é só para relembrar, beleza? Bom, então a gente divide o sistema reprodutor feminino em interno e externo em glândulas acessórias. O que seria o sistema reprodutor feminino externo? Se eu colocar o sistema tegumentar aqui, ó, fica mais fácil da gente visualizar. Vocês estão vendo aqui que o sistema reprodutor feminino externo, ele basicamente corresponde às estruturas que a gente consegue enxergar que estão expostas. Olha que coisa óbvia. Então, basicamente, quem que a gente tem aqui? Então, externamente, a gente enxerga duas estruturas bem importantes, que são os lábios maiores vaginais, que são regiões onde pode se encontrar aí pelo pubiano. Vou tirar aqui os grandes lábios. Quem que sobra? A gente tem os pequenos lábios. Os grandes e os pequenos lábios, eles são estruturas que têm a função de fazer o quê? Os grandes e pequenos lábios, eles protegem o sistema reprodutor feminino interno do meio externo, beleza? Então, a gente viu o grande lábio, o pequeno lábio, que são estruturas de proteção. Agora, se a gente olhar aqui, ó, mais superiormente, vamos lá. Se a gente olhar aqui mais superiormente, o que a gente consegue enxergar aqui de estrutura? Então, mais superior, a gente tem uma região chamada de prepúcio. Essa região chamada de prepúcio, ela é homóloga ao prepúcio masculino. Abaixo do prepúcio tem quem? Tem o clitóris. O clitóris é uma estrutura excitável, ou seja, tem um grau de ou melhor, ele pode aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com o grau de excitabilidade. E relembrando que a gente viu em aula, que mulheres que fazem uso de hormônio anabolizante aumentam as concentrações séricas de testosterona, podem ter clitoromegalia, que é o crescimento exacerbado do clitóris. É um processo que não é reversível, né? Somente via procedimento cirúrgico. Abaixo aí do clitóris, a gente tem essa estruturinha que não faz parte do sistema reprodutor feminino, mas pertence ao sistema nefro-urogenital, porque é a porção final do sistema urinário feminino, que é a uretra. Então, ó, a uretra, aqui o que a gente está enxergando é o orifício da uretra, ele não faz parte do sistema reprodutor feminino, mas sim do sistema urinário, mas pertence ao eixo do sistema nefro-urogenital, beleza? Então, abaixo aqui do orifício da uretra, a gente tem o vestíbulo. Então, tudo isso que está marcado em azul é o vestíbulo vaginal. E abaixo do vestíbulo vaginal, a gente tem o ósteo da vagina. O ósteo da vagina é essa abertura aqui que dá entrada para o canal vaginal. Toda essa estrutura externa aqui, ela recebe um nome também de pudendo. Então, quando a gente fala de pudendo feminino, a gente está se referindo à genitália externa. Então, a gente acabou de ver as estruturas que compõem o pudendo feminino. Bom, se a gente entrar aqui, então, no ósteo vaginal, a gente vai ter caminho para o sistema reprodutor feminino
interno. Então, olhem só, que bacana de entender. Vocês estão vendo aqui, ó, que uma vez que a gente entra no ósseo vaginal, a gente vai para onde? Eu vou tirar a genital externa, tá? Que fica mais fácil aí da gente entender. Então, tirar a genital externa, beleza. Então, ó, o ósseo vaginal, ele vai dar entrada para essa estruturinha aqui, alongada, que é o canal vaginal. Então, o canal vaginal ele tem um tamanho mais ou menos entre 15 e 20 centímetros. Ele pode aumentar um pouquinho de comprimento no momento do ato sexual. No final do canal vaginal, a gente vai ter aí a conexão com o útero. Então, essa estrutura grandona aqui é o útero. A gente divide o útero em quê? A porção mais proximal do útero é chamada de colo do útero. Lá, colo do útero, essa região aqui, maior zona, acima do colo do útero, é o corpo do útero. E aqui em cima a gente tem o fundo do útero. Beleza? Então, ó, o colo do útero é uma região onde é muito comum de acontecer o câncer nas mulheres. Então, câncer de colo de útero é muito comum de acontecer. Qual que é o fator de risco para ter câncer no colo do útero? É infecção pelo vírus do HPV e múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida e o coito acontecendo sem o uso de preservativo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que associado ao útero, a gente tem quem? Associado ao útero, nós temos a tuba uterina. Tuba uterina é o local onde ocorre a fecundação. E se a gente olhar numa vista posterior, olhem que legal. Opa, onde que foi parar o meu modelo anatômico aqui? Sumiu, gente. O modelo anatômico simplesmente desapareceu. Vamos colocar de novo? Aí, ó. Não está descendo meu modelo. Agora desceu. Não desceu. Bora. Agora foi, ó. Uma vista posterior, então, ó, tuba uterina. Vocês estão vendo que no final da tuba uterina tem essa estrutura que parece umas projeções, parece uns bracinhos. Essa estrutura é chamada de fímbria. Então, na região distal das tubas uterinas, a gente vai encontrar as fímbrias. As fímbrias são estruturas muito importantes para a captação do ovócito secundário, que é o ovócito no qual ele é fecundado pelo espermatozoide. Beleza? Bom, então vejam que a fímbria ela está associada com quem? A fímbria ela está associada com o ovário. Então, a última estrutura feminina é o ovário. E vejam que o ovário ele fica associado ao útero por meio do ligamento ovariano, ou também chamado de ligamento útero-ovariano. Beleza? Bom, então antes da gente ver alguns detalhes, eu queria só voltar aqui no útero e vamos fazer um corte transversal, um corte coronal aqui no útero. Vamos ver o útero de ladinho. Olhem só que legal. Olhando o útero aqui de ladinho, a gente consegue ver que ele tem duas regiões que são bem evidentes aqui, né? Vocês estão vendo que tem essa região mais interna aqui, que parece um buraco? Essa região, ela corresponde ao endométrio. O endométrio, ele é formado por tecido epitelial e tecido conjuntivo. Qual que é a função do endométrio? O endométrio é a região na qual o embriãozinho ele se implanta através de um processo chamado de nidação. Além disso, é no endométrio que acontece o desenvolvimento fetal e é ali que o bebê se forma. Então, é nesse espacinho que o bebê vai se desenvolver e o útero vai aí ó, dilatando e aumentando de tamanho, beleza? A gente vai falando no decorrer da aula de outras funções importantes que o útero exerce. Bom, vocês estão vendo aqui também que acima do útero a gente tem uma outra região, essa outra regiãozinha que a gente tem aqui acima do útero, que eu vou pintar para vocês, corresponde ao miométrio. O miométrio é uma camada de músculo liso e é este miométrio que se contrai quando você está de TPM, sente aquela cólica menstrual. A cólica menstrual, ela é a junção das contrações uterinas do miométrio mais um processo inflamatório desencadeado por um conjunto de moléculas chamadas de prostaglandinas, tá? E mais externamente aí, a gente tem o perimétrio. O perimétrio é uma camadinha de tecido conjuntivo. Então, aí a gente tem o útero. Agora, olhem só. Aqui
voltando para o. Então, a gente for do útero e vindo aqui para o ovário. Se eu fizer um corte transversal aqui no ovário e tirar a tuba uterina aqui da frente, vocês estão vendo, ó, que a gente tem algumas regiões aqui importantes do ovário? Bom, essas regiões aqui do ovário, que vocês estão vendo, eu vou comentar sobre elas daqui a pouco. Por quê? Agora que a gente já sabe o que é sistema reprodutor feminino, a gente sabe que ele é formado pela genitália externa, que é quem mesmo? É o pudendo feminino, que é formado pelo prepúcio, pelo clitóris, pelo pequeno e grande lábio, vestíbulo vaginal, ósteo vaginal. Sistema reprodutor feminino interno, canal vaginal, útero, porção mais proximal,